Todo mundo já ouviu essa história. O seriado The Chosen, que está fazendo muito sucesso hoje. O ator que Olá a todos, vale a pena assistir o que esse médico está falando? Eu não concordo com ele em absolutamente praticamente nada, porque ele diz que os judeus não se misturam, os judeus só se casam entre si. Ele repete muito um jargão muito repetido aqui no Brasil e extremamente preconceituoso, e que induz ao pensamento de que o judaísmo é uma raça e não uma religião. E como eu sempre digo, que se fosse uma raça passível de um teste de DNA para identificar uma descendência judaica, então, quando uma pessoa se converte ao judaísmo, o DNA dele se modifica, o que mostra que é uma grande besteira. Mas, por outro lado, tem muita gente falando que os judeus brancos, de olhos azuis, são os colonialistas europeus que foram para a terra de Israel para colonizar, porque na verdade deveriam ser todos de pele mais morena, como é próprio da Ásia ou dos países próximos do Oriente Médio. E isso também é completamente errado, e eu vou mostrar dois pontos muito claros. Principalmente quanto ao filme The Chosen, que fala que Jesus deveria ser um homem de pele escura. Eu vou provar isso de duas formas muito simples, que não. Que se Jesus existiu, ele era branco que nem eu, ele tinha olhos azuis que nem o meu, como os meus, ele era muito parecido comigo. E falar ainda mais, ele era mais branco que eu. Por que isso? Porque, bom, o Messias, seja Jesus, seja quem for, ele vai vir de uma linhagem direta do rei Davi. E se ele veio do rei Davi, conforme o rei Davi escreveu no Salmo 51, na linha 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Isso sobre isopo é relativo à lei sobre como se trata a lepra. Veja na Bíblia, no livro de Vaikra, aí você vai ver melhor. E lava-me e ficarei mais branco que a neve. Então, se vai ficar mais branco que a neve, ainda mais branco que eu. Então, está falando claramente que o rei Davi, que era da linhagem de Jesus, supondo que Jesus tenha existido, ele era branco como a neve, se devidamente lavado e higienizado. Então, se ele era tão branco assim, era o rei Davi em Israel. O Zohar fala que ele era ruivo, mas eu não vou entrar no Zohar, vou ficar só naquilo que todo mundo conhece. No Salmo de Davi, ele era mais branco que eu. No Santo Sudário, o pano que até hoje se tem no Vaticano, do pano, a manta de linho que envolveu o corpo dele quando ele foi ser sepultado. Você olha essas feições assim, são feições bem europeias, bem nórdicas. E se diz que é o corpo dele, né? Então, novamente, judeu é quem quer ser judeu. Todos são bem-vindos. Conversão ao judaísmo é muito fácil, assim como a maioria das religiões. Mas pessoas que vêm a dizer que nós somos brancos, nós não somos como a maioria dos árabes que vivem ali, então, portanto, nós não somos os judeus originais. Isso é... E tem muita gente que acredita nisso, a ponto de fazerem um filme mostrando um Jesus mais com feições mais próximas dos mouros e dos povos árabes, dizendo essa aqui é a versão original deles, porque nós somos todos intrusos. Isso é absurdo. A resposta que eu dou sobre isso é sempre a mesma. Leia a Bíblia. O Salmo 51, linha 7, mostra isso. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Quem falou isso? O rei Davi, lá atrás. São todos bem-vindos, mas não fala besteira, pelo amor de Deus.